Eu sempre achei que já tinha visto de tudo nessa vida, mas nada me preparou para ela, pro jeito dela olhar, falar, existir e bagunçar minha cabeça inteira. Antes da gente começar, me responde uma coisa com sinceridade. Você já sentiu alguma coisa por alguém que na sua cabeça era para ser só mais uma pessoa qualquer, tipo alguém que você achava que nunca ia passar disso e do nada virou tudo? Se essa história te tocar de algum jeito, já deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho e, se puder, apoia esse canal com um valeu, um hyper ou se tornando membro, porque sua ajuda mantém esse espaço vivo. Meu nome é Lívia, tenho 26 anos, nasci e cresci numa rua estreita da periferia de Salvador, onde vizinho é quase parente. E cada segredo vira fofoca em segundos. Trabalho como entregadora de gás desde os 18, quando larguei a escola para ajudar em casa. Nunca mais voltei e nem me arrependo porque a vida me ensinou que diploma é bonito, mas conta vencida. Não espera formatura. Minha rotina é sempre a mesma. Moto, bujão pesado na garupa, calor grudando na pele e os chamados das janelas. Ei, menina do gás! Já me acostumei com isso, e com as falas do bairro de que mulher tem que se dar ao respeito e gostar de mulher só dá problema, cresci ouvindo e repetindo isso sem pensar. Até que naquele dia o mundo resolveu sair do roteiro. Fazia um sol de rachar e só restava uma entrega. Lá no fim de linha, numa rua de barro quase deserta, a casa era simples, mas bem cuidada. Paredes azul claro e vasos de plantas no muro. Toquei a campainha e o portão abriu devagar, revelando Ana, de camiseta larga, short de moletom e cabelo preso num coque frouxo, com um olhar calmo e uma presença que não se explicava em padrões. Era diferente. Leve. Boa tarde, disse ela com voz baixa e mansa. Boa. Respondi sem encarar muito. Ela pediu para deixar o gás na varanda e voltou com o dinheiro dobrado e limpo, com cheiro de sabonete. Valeu, viu? Falou sorrindo de leve. Assenti e já ia saindo quando ela soltou. Quer uma água? O sol hoje tá de matar. Antes que eu recusasse, já tinha ido buscar. Voltou com o copo e ficou esperando eu pegar. Bebi devagar e ela encostou na porta sem pressa de me dispensar. Perguntou se eu entregava sempre por ali. Respondi que dependia da rota e que hoje tinha caído para aquele lado. Ela comentou que geralmente era um senhor quem vinha. Expliquei sobre os cortes de gasto e ela assentiu guardando a informação. Se despediu educada e eu voltei para a moto. Mas antes de dar partida. Olhei pelo retrovisor e vi Ana ainda lá, distraída, olhando para o céu com o copo vazio na mão, e por mais que o resto do dia tivesse seguido igual, trânsito, calor, buzinas e bujões pesados, cada vez que eu parava num sinal, era como se o rosto dela voltasse, e eu não sabia explicar por quê. Faziam uns 15 dias desde aquela entrega, 15 dias de sol rachando, subidas intermináveis e bujões pesados me lembrando que o mundo não tem pena de quem carrega tudo nas costas. E por mais que eu tentasse ocupar a cabeça com o trabalho, de vez em quando a lembrança da casa azul, dos vasos no muro e do jeito calmo de Ana atravessava minha mente sem pedir licença. Um detalhe bobo como o sorriso dela. O copo d'água ou a forma tranquila de falar meu nome parecia ganhar espaço num canto da memória que eu não costumava deixar ninguém tocar. Naquela sexta, quando recebi o papel da rota, meu peito apertou ao reconhecer o endereço quase escondido no fim da lista. Era ela de novo. E mesmo tentando disfarçar a ansiedade, o coração acelerava como se me entregasse. Cheguei quase ao pôr do sol. Com o céu pintado de tons alaranjados, toquei a campainha e antes mesmo do portão abrir já ouvi os passos do outro lado. Ana apareceu sorrindo como se tivesse certeza que eu viria, dessa vez com uma camiseta de banda antiga e o cabelo preso do mesmo jeito, com aquele ar de quem não se apressa para nada. Achei que era você, ela disse abrindo o portão. Brinquei perguntando se estava pedindo gás toda semana, e ela explicou rindo que cozinhava bastante, fazia quitutes para vender e ainda ajudava uns amigos com distribuição de sopa no bairro.
Disse também que às vezes o gás parecia sumir mais rápido do que a gente imagina, e ficou em silêncio quando perguntei. Tipo, o quê? Apenas riu como quem guarda um segredo. E eu sorri junto sem perceber. Entrei com o botijão e, diferente da primeira vez, ela ficou mais perto, observando de um jeito que não incomodava, mas me deixava consciente de cada movimento. Perguntou se eu sempre tinha sido entregadora. Respondi que sim, desde os 18. E ela disse que achava que eu tinha jeito de quem fazia aquilo por complemento de renda, que parecia ter algo além da rotina pesada. Aquelas palavras me pegaram, porque ninguém nunca tinha demonstrado interesse em saber de mim para além da farda suada. E naquele instante percebi que o olhar dela enxergava mais do que eu mesma deixava transparecer. Ana voltou a me oferecer água. Disse que já estava virando tradição, e quando estendeu o copo, nossas mãos se tocaram por um segundo a mais do que o necessário. Rápido, mas suficiente para deixar um frio atravessar minha barriga. Qual seu nome mesmo? Ela perguntou. Lívia. Respondi. E ela sorriu dizendo o dela. Ana. Esticou a mão e eu apertei, sentindo um calor, inesperado, firme, que me fez segurar mais do que deveria antes de soltar. E foi nesse aperto simples que meu peito pulou sem eu entender por quê. Ela agradeceu a entrega. Disse que podia chamar sempre que precisasse, completando em tom leve, mas carregado de algo a mais. E não é só pelo gás, viu? E eu fiquei alguns segundos parada até o portão se fechar devagar. Subi na moto, e só então percebi que ainda estava com o copo de plástico na mão. Não devolvi. E no fundo, sabia que talvez não tivesse sido acidente, porque aquela lembrança agora parecia ser a desculpa perfeita para voltar. No sábado de manhã, enquanto eu arrumava a mochila da moto, encontrei o copo plástico transparente que tinha esquecido de devolver e fiquei alguns segundos olhando para ele como se fosse culpado pelo turbilhão que vinha na minha cabeça desde aquele encontro. E por mais que fosse só um objeto simples, parecia carregar um significado maior, como se o destino tivesse deixado ali uma ponte entre mim e Ana. E eu, ao invés de devolver, coloquei o copo de volta no fundo da mochila como quem adia uma escolha que não sabe se tem coragem de fazer. Passei o domingo com as meninas da cooperativa no bar, futebol na TV, cerveja morna e conversa fiada. Mas eu estava desligada, rindo sem graça das piadas enquanto minha mente insistia em voltar para o sorriso dela, para o olhar tranquilo, para o toque rápido na mão. E quando uma colega perguntou em tom de brincadeira se eu já tinha arrumado namorada nova porque vivia sorrindo sozinha, engoli seco, disfarcei dizendo que era só cansaço, mas no fundo sabia que o cansaço que me pesava não era no corpo, era na cabeça. Era de tentar esconder de mim mesma algo que começava a crescer sem pedir licença. Na segunda, quando abri a mochila, o copo ainda estava lá, e junto dele, o papel amassado onde Ana tinha anotado o número dela num momento que eu nem lembrava direito, olhei aquilo por minutos, com a sensação de que a vida estava me perguntando: vai fugir até quando? E naquela tarde, sem pensar muito, decidi devolver o copo como desculpa, mesmo sabendo que ninguém devolve copo plástico, mas era o único pretexto que eu tinha. Então peguei a moto e fui até a Casa Azul, toquei a campainha e quando o portão abriu, Ana apareceu com aquele mesmo sorriso calmo. Os cabelos soltos dessa vez, um jeito simples que me desmontava. E brincou dizendo que eu tinha voltado por saudade ou porque o gás tinha acabado de novo. Ri sem graça e mostrei o copo, dizendo que tinha ido devolver. E ela pegou fingindo que sentia falta dele. Depois riu e disse que era só um bom pretexto completando. Quer entrar? Fiz uns salgados e bolo. Quase recusei, quase inventei qualquer desculpa. Mas as palavras não saíram e acabei aceitando. Entrei e percebi a casa pequena, mas cheia de detalhes. Quadros coloridos na parede, cheiro de café fresco e um gato gordo dormindo no sofá. Ela trouxe 2 xícaras esmaltadas, me entregou uma e sentou no chão encostada na parede, me perguntando se eu era sempre tão calada. Respondi que nem sempre, mas que ultimamente a cabeça andava.
cheia. E ela disse que entendia porque a vida bagunça tudo mesmo. Que às vezes o coração fala uma coisa e a cabeça tenta traduzir. E naquele instante percebi que ela me olhava de novo. Não de forma invasiva, mas como quem tenta ler uma história escrita em páginas sem título. Ficamos ali conversando por um bom tempo. Ela contou da avó que a ensinou a cozinhar, da mãe que ficou doente, dos estudos que retomou e da faculdade que tinha acabado de entrar. Falou dos bolos de pote e das aulas de reforço para as crianças do bairro. E eu percebi que, apesar de sermos tão diferentes, havia algo igual. Uma espécie de silêncio guardado no fundo do peito de quem aprendeu a sobreviver antes de entender o que é viver de verdade. Quando chegou a hora de ir embora, ela me acompanhou até o portão e disse que eu podia voltar quando quisesse, mesmo que não fosse para entregar gás ou copos plásticos. E enquanto eu subia na moto, demorei uns segundos antes de dar partida porque meu peito parecia travado. Entre o medo e a vontade, e na estrada, com o vento batendo no rosto, entendi que aquele copo não tinha sido só desculpa. Tinha sido a porta de entrada para algo que eu ainda não sabia nomear, mas que já começava a mudar tudo em mim. A semana seguiu arrastada. Cada entrega parecia mais pesada e cada rua mais longa. Não pelo trabalho em si, mas porque minha cabeça insistia em voltar para casa azul no fim da curva. E quanto mais eu tentava ocupar a mente com buzinas, subidas e bujões, mais a lembrança de Ana aparecia como um raio atravessando meus pensamentos, até que numa quinta-feira quente, daquelas em que o asfalto brilha de tão ardente, meu celular vibrou com uma mensagem de número desconhecido. Oi, Lívia, é a Ana. Sei que é meio do nada, mas topa um café, uma cerveja, um cinema? Só nós duas, sem pressa, fiquei alguns minutos encarando a tela, o suor descendo pelas costas, sem saber se era do calor ou do nervosismo, até responder apenas, bora. E o combinado foi simples. Nada de bar cheio ou shopping lotado. Escolhemos um café pequeno do outro lado da cidade. Fora dos olhares curiosos do bairro, cheguei primeiro e me senti fora de lugar, ajeitando a camisa surrada e passando a mão no cabelo como se isso fosse suficiente para disfarçar a ansiedade. Mas quando a vi atravessando a rua com uma camiseta preta simples, calça jeans rasgada e aquele sorriso sereno, percebi que não tinha como fingir mais que aquilo era só amizade. Ela me cumprimentou com um toque de mão que virou um meio abraço rápido, o suficiente para eu sentir o cheiro dela misturado ao aroma forte de café que vinha do lugar. Entramos e nos sentamos num canto escondido. Pedi café preto e ela pediu suco. Rimos do contraste. Dei no país. Começo a conversa foi tímida. Perguntas curtas, respostas medidas. Como se testássemos o terreno antes de dar um passo maior. Mas aos poucos fomos nos soltando. Falamos da infância, das ruas que marcavam nossas histórias, dos sonhos que guardávamos escondidos. Descobri que Ana sempre quis ser professora, que estudava de madrugada em silêncio porque não tinha quem a incentivasse, que ajudava a mãe com marmitas e que cada vitória dela vinha com muito esforço. E ela me ouviu como ninguém tinha ouvido antes, não com pena nem julgamento, mas com interesse real, como se cada palavra minha fosse importante. Ficamos ali até o café quase fechar. E quando saímos, a rua estava molhada pelo sereno da noite. As luzes dos postes refletiam no chão escuro. Ficamos paradas em frente ao café, sem pressa de nos despedir. Até que ela deu um passo à frente e me olhou nos olhos. E sem precisar dizer nada, eu entendi. Fechei os olhos e deixei acontecer. O primeiro beijo foi tímido, quase um roçar. Mas o segundo veio mais firme, carregado de tudo o que a gente vinha segurando por dentro. E quando nos afastamos devagar, Ana sorriu de leve, sem promessas, sem pressa. Apenas com a certeza silenciosa de que algo tinha mudado. E naquele instante, entre o frio da noite e o calor do coração batendo acelerado, eu percebi que por mais que o medo tentasse gritar dentro de mim, já não tinha volta. Porque era impossível fingir que nada existia depois daquele beijo. No dia seguinte ao nosso primeiro beijo, acordei antes do sol nascer com a mente em ebulição,
deitada na cama e encarando o teto como se fosse possível organizar ali a confusão que me dominava, porque ao mesmo tempo em que uma parte de mim queria acreditar que tudo aquilo tinha sido só um impulso, outra parte já sabia que não dava mais para voltar atrás. E quando meu celular vibrou com uma mensagem de Ana dizendo apenas: "Se quiser, tem lanche aqui em casa. Sem pressa. Só vem." Passei alguns minutos encarando a tela até decidir ir. Cheguei ainda com cheiro de madrugada no ar, e ela abriu o portão sonolenta, de camiseta larga e short velho, cabelo bagunçado, mas com o mesmo sorriso sereno que parecia me acolher. Me puxou pela mão para dentro sem precisar falar muito. A cozinha cheirava a café passado e pão na chapa. Nos sentamos próximas na mesa estreita e falamos de bobagens. Previsão do tempo, fofoca do bairro, um filme antigo que tinha passado na TV. Nada. Profundo, mas tudo carregado de uma intimidade que nascia sem a gente precisar nomear. Depois ficamos na sala com a televisão ligada em um programa qualquer, sem prestar atenção, e foi ali, quando encostei a cabeça no ombro dela e ela me puxou de leve pela cintura, que eu entendi o quanto meu corpo inteiro relaxava na presença dela. Nos beijamos de novo, devagar, sem pressa, sem medo de interrupção. E era diferente de tudo que eu já tinha vivido. Não era urgência, não era fogo. Era um querer calmo, um querer que abraçava, e naquela tarde nós nos encontramos mais uma vez, de um jeito natural, como se fosse inevitável. E a partir dali começou a virar rotina. Sempre que eu podia, passava na casa dela, às vezes com desculpas esfarrapadas para as colegas de trabalho, outras vezes apenas dizendo que precisava descansar. E Ana também começou a aparecer na minha casa em horários mais tranquilos, quando a rua ficava menos movimentada. A gente se sentava no quintal, dividia refrigerante barato, ria de bobagens e falava de sonhos, construindo aos poucos uma história silenciosa, só nossa. Mas junto dessa rotina vinha também o medo, porque o bairro era pequeno, as bocas grandes demais, e bastava um olhar atravessado ou uma palavra cochichada para que a paz virasse desconfiança. Lembro de uma vez em que ela regava as plantas na frente da casa, e eu fiquei parada na calçada, admirando a cena, mas com o coração acelerado de medo que alguém nos visse, que alguém entendesse o que não tinha sido, dito em voz alta, mas aí ela sorria e o mundo inteiro parecia calar. E numa dessas tardes, depois de um beijo roubado no quintal, ela segurou meu rosto entre as mãos e disse baixinho: "Você não precisa ter medo perto de mim, Lívia. Aqui você pode ser quem quiser ser." E eu não respondi, apenas encostei minha testa na dela, fechando os olhos, porque no fundo, eu sabia que o problema não era ela, era eu. Eram as muralhas que a vida tinha me ensinado a construir, os medos que me fizeram me esconder por tanto tempo. Mas ali, nos braços dela, por alguns minutos, tudo isso ficava do lado de fora, e mesmo sem sabermos o que o amanhã traria, pela primeira vez, eu senti que o agora era suficiente. No começo parecia paranoia minha, um cochicho abafado ali, um olhar atravessado acolá, mas naquele dia a confirmação veio de forma dura. Eu e Ana tínhamos passado um fim de tarde simples na minha casa. Ela tinha ido de bicicleta só para me trazer um pedaço de bolo de fubá recém-feito. Ficou pouco tempo, conversamos na sala, e depois ela foi embora sem alarde. E no dia seguinte, quando cheguei à firma para pegar as entregas, senti o peso dos olhares diferentes. Tonho, um dos mais antigos, me encarava com aquele riso mal disfarçado nos lábios, cochichou algo no ouvido de Zé, e logo os dois riram abafado. Quando passei por perto, ouvi claramente: "Tá explicado por que a Lívia anda sorrindo à toa. Tá recebendo visita especial em casa." E o riso maldoso me atravessou feito lâmina. Engoli seco e fingi que não era comigo. Mas o papel das entregas tremia na minha mão. E naquele dia, cada bujão pesou o triplo. Cada subida parecia mais íngreme. Não pelo esforço físico, mas pelo medo que latejava. Na alma, o medo daquilo que sempre me ensinaram a esconder.
Voltei para casa exausta e com a sensação de estar carregando uma vergonha que não era minha. Mas quando vi Ana sentada na calçada, de chinelo e copo de suco na mão, meu peito amoleceu. Ela levantou na mesma hora, tirou o capacete da minha mão e disse apenas: "Você tá exausta. Vem, entra." Sem perguntas, sem cobranças. E na sala, enquanto ela colocava um disco antigo para tocar num radinho, eu percebi que ela não era o problema. O problema era o medo que o mundo jogava nas minhas costas. Ficamos deitadas no chão da sala, dividindo um cobertor velho, e em meio às risadas, Ana pegou minha mão e colocou no peito dela dizendo: "Escuta, é isso aqui que importa." E o coração dela batia forte e firme, real. E naquele instante, eu soube que talvez fosse hora de aprender que a coragem de viver um amor vale mais que o medo de ser julgada. Naquela noite, fui até a casa da minha mãe decidida a contar. Ela estava na cozinha mexendo uma panela de arroz com alho quando me sentei e disse: "Mãe, preciso te falar uma coisa. Eu tô saindo com alguém, uma mulher." E ela apenas desligou o fogo, me olhou com calma e respondeu: "Ah, a moça dos quitutes, né? Já vi ela passando por aqui algumas vezes, e a vizinhança, claro, já começou a comentar. Mas deixa comentarem, filha. Se ela te faz sorrir como você anda sorrindo, então que falem." E quando ela pegou minha mão e disse: "Não se esconde não, o mundo já é duro demais. Não precisa ser mais uma carrasca de si mesma." Senti o nó na garganta finalmente se desfazer. Naquela mesma noite, Ana apareceu novamente na minha porta, e antes que qualquer vizinha pudesse fingir que não espiava, eu a puxei pela gola da camiseta e a beijei ali mesmo na calçada, com a luz do poste iluminando e o burburinho das casas ao redor. E foi naquele momento que entendi que coragem não é ausência de medo, é escolher o amor apesar dele. Na segunda-feira, o dia amanheceu abafado, daquele jeito que o ar pesa nos ombros antes mesmo de a gente começar a trabalhar. Vesti a camisa da firma, subi na moto e fui direto pro depósito. E assim que encostei, já senti o clima diferente. Bastou descer da moto para ouvir Júnior, o mais falastrão, gritar: "E aí, Romeu? Cadê sua Julieta?" Arrancando risadas da galera que descarregava os bujões. Meu rosto queimou, mas respirei fundo. Tirei o capacete devagar, pendurei no guidão e respondi calma, quase sorrindo: "Tá lá em casa. Mas o nome dela é Ana. Aprende direito antes de falar besteira." O riso morreu na boca de alguns. Outros trocaram olhares rápidos sem saber se riam, se zoavam ou se respeitavam. Foi então que Beto, o mais velho e vivido, que já tinha passado por coisa demais, quebrou o silêncio dizendo: "É isso aí, Lívia. Felicidade não se escolhe não, se agarra." E a frase dele caiu como um alívio dentro de mim, porque naquele momento percebi que não precisava mais esconder, que a vergonha não era minha, era do mundo que julgava. E para espantar o clima, ainda completei dando um tapinha nas costas dele e dizendo: "E bujão também não se carrega sozinho. Bora trabalhar, cambada." E arrancamos algumas risadas sinceras. Durante o resto do dia, ainda ouvi uma piadinha ou outra. Alguns cochichos que tentavam me atravessar, mas já não me cortavam como antes. Era como se o beijo na calçada tivesse me dado uma espécie de armadura invisível, uma coragem nova que não vinha de fora. Mas de dentro, no horário do almoço, mandei mensagem para Ana: "Hoje teve plateia, mas tô firme." Ela respondeu com um áudio rindo baixinho e dizendo: "Deixa falarem, Lívia, a gente tá vivendo, e isso ninguém rouba." E aquelas palavras me acompanharam até o fim da tarde, quando voltei para casa e a encontrei sentada no muro, esperando com aquele sorriso que parecia caber o mundo inteiro. Parei a moto, nem pensei duas vezes. Fui até ela, puxei para perto e beijei ali mesmo, sem pressa, sem medo, sem segredo. E enquanto algumas janelas rangiam devagar e vizinhos fingiam regar plantas, percebi que pela primeira vez na vida eu não me importava com os olhos que me espiavam, porque ao lado dela eu tinha descoberto que a vergonha não sobrevivia onde a coragem morava,
e que aquele amor que começava a nascer já era mais forte do que qualquer comentário atravessado do bairro. Depois daquele beijo assumido em plena calçada, parecia que uma nova etapa tinha começado. Não que os cochichos e olhares tivessem desaparecido, muito pelo contrário. A vizinhança parecia mais atenta do que nunca. Mas a diferença é que dentro de mim algo tinha mudado. Porque ao lado de Ana eu já não tinha mais forças para fingir que nada acontecia. A gente começou a se encontrar com mais liberdade. Ela ia até minha casa sem tanto cuidado com os horários, e eu parava na dela com a moto sem me preocupar tanto se alguém veria. Ainda existia o medo, claro, mas a coragem agora andava colada no peito. E cada vez que nos sentávamos no quintal, dividindo um refrigerante barato, rindo das bobagens do dia, eu sentia que estava construindo uma vida que até pouco tempo eu achava impossível. Lembro de uma noite em que ficamos deitadas no chão da varanda, olhando o céu estrelado enquanto o vento trazia cheiro de terra molhada. Ana apontava as constelações com o dedo e dizia que sonhava em viajar para algum lugar onde o céu fosse ainda mais aberto. E eu a ouvia em silêncio. Porque a verdade é que naquele instante não existia lugar no mundo mais bonito do que o pedaço de céu que refletia no brilho dos olhos dela. Mas nem tudo eram calmarias. Teve um dia em que uma cliente, depois que eu terminei de colocar o botijão na cozinha dela, comentou em tom ácido: "Ouvi dizer que você anda diferente, menina. Cuidado para não se perder no caminho errado." E aquilo me atravessou de uma forma que doeu. Fundo. Não respondi nada. Apenas peguei o dinheiro e saí. Mas no caminho de volta senti a garganta embargada. Quando cheguei na Casa Azul não aguentei e desabafei. Ana me ouviu em silêncio, me puxou pela mão e disse firme: "Errado é viver uma vida que não é sua, Lívia. Errado é se esconder de si mesma." E naquele instante percebi que a força dela era a minha força. Que juntas a gente conseguia enfrentar o que viesse. Passamos a criar pequenos refúgios nossos, como a rede na varanda onde cabíamos. Apertadas, mas ríamos sem parar. Os bilhetes que ela deixava escondidos na mochila da minha moto, ou os cafés improvisados nas manhãs em que eu passava só para ver o sorriso dela antes de começar a rota. E cada detalhe, por mais simples que fosse, me fazia acreditar que a vida tinha finalmente me dado algo que eu nunca imaginei que poderia ter. Um amor verdadeiro, que nascia em meio ao medo, mas crescia ainda mais forte justamente por causa dele. E foi numa dessas manhãs, enquanto eu ajeitava o capacete e ela segurava meu braço dizendo baixinho: "Volta logo", que eu entendi que não importava quanto barulho o mundo fizesse, porque ali, entre nós, sempre haveria silêncio suficiente para a gente se ouvir. O tempo passou. E a cada dia a gente ia se enraizando mais uma na vida da outra. Não que fosse fácil, porque as ruas continuavam cheias de olhares atentos, os cochichos não paravam e as piadinhas sempre surgiam em algum canto. Mas agora, a diferença é que eu não carregava esse peso sozinha. Ana estava comigo em cada detalhe, e até os momentos simples se transformavam em algo maior, como numa tarde em que ela apareceu no meu trabalho trazendo uma marmita de macarrão com queijo porque disse que eu vivia pulando refeições, e mesmo sob o olhar curioso dos colegas, eu comia ali na calçada com ela do meu lado, sem me importar com quem via. Noutra vez, numa noite abafada, ficamos sentadas no muro em frente à casa dela, dividindo um refrigerante barato e falando sobre sonhos. Eu confessei baixinho que morria de medo de não conseguir segurar tudo isso se as pressões de fora aumentassem, e ela apenas segurou minha mão e disse: "Amor não é peso, Lívia, é asas. Se tá pesado, é porque o mundo tá tentando arrancar da gente o direito de voar." E eu engoli as lágrimas porque era exatamente isso que eu sentia. Uma vontade enorme de voar, mas com medo da queda. E foi nesse misto de medo e coragem que começamos a tomar pequenas decisões, como não esconder mais tanto, aceitar convites juntas, aparecer lado a lado em alguns lugares, mesmo sabendo que isso gerava comentários, e cada gesto se transformava em uma afirmação silenciosa de que não havia mais volta. Lembro de uma noite em que chovia forte e a energia acabou no bairro. Ficamos na sala iluminadas apenas pela luz fraca de uma vela.
Ela deitou no meu colo e ficou desenhando círculos com os dedos na minha mão. E foi nesse silêncio que ela disse: Eu não quero mais ser segredo, Lívia. A gente merece mais do que migalhas de tempo escondido. Meu coração disparou porque era o mesmo desejo que eu guardava, mas que ainda não tinha coragem de dizer. Olhei para ela e percebi que estava cansada de viver. Pela metade. Então prometi: se for para enfrentar o mundo, vai ser de mãos dadas, juntas. E naquele instante, entre trovões lá fora e o calor do corpo dela perto do meu, eu entendi que não importava o futuro incerto, porque já tínhamos escolhido o que realmente importava, e que por mais que o amanhã fosse duro, naquele momento nós duas já tínhamos vencido ao assumir que o amor entre nós era real. Os dias seguintes foram como um teste constante, porque se de um lado o bairro não perdia uma chance de comentar, de outro, eu e Ana já não estávamos dispostas a voltar para o armário invisível que sempre tentaram construir ao nosso redor. Lembro de uma manhã em que fomos juntas à feira, e apesar dos olhares atravessados, caminhamos lado a lado rindo das nossas próprias piadas, comprando temperos e frutas como qualquer casal, e foi nessa naturalidade que eu percebi que a vida não ia parar para nos aplaudir nem para nos condenar. Ela simplesmente seguiria. E cabia a nós escolher se queríamos seguir com medo ou com coragem. Claro que nem tudo era leve. Teve um dia em que um conhecido da firma me abordou na rua e disse em tom de deboche: E aí, Lívia? Agora virou moda, né? E por um segundo, a velha vergonha quis voltar. Mas quando cheguei em casa e encontrei Ana preparando café, com a camiseta larga e o sorriso que iluminava mais que qualquer poste da rua, percebi que nada do que viessem dizer tinha poder de diminuir o que a gente vivia juntas. Aos poucos, as pequenas coisas viraram nosso alicerce. O café forte de manhã, os bilhetes escondidos na minha mochila, as tardes de domingo cozinhando juntas, as conversas sobre futuro enquanto o gato dela ronronava no sofá, e cada detalhe me fazia ter certeza de que, mesmo sem promessa de para sempre, já tínhamos algo que valia por uma vida inteira. Lembro da noite em que ficamos de mãos dadas no quintal, ouvindo o barulho da comunidade ao redor, panela batendo, vizinho discutindo, cachorro latindo, e mesmo em meio a tanta confusão, havia um silêncio entre nós. Um silêncio que dizia mais que qualquer palavra. Ana virou o rosto e perguntou: Você se arrepende? E eu só consegui responder com um beijo demorado, porque não havia resposta melhor. E foi ali que entendi que o futuro continuaria incerto, que talvez os julgamentos nunca acabassem, mas que apesar de tudo nós já éramos felizes, porque tínhamos encontrado no meio da poeira, do barulho e do medo, um espaço seguro onde podíamos ser nós mesmas. E se o mundo quisesse chamar isso de loucura, que chamasse, porque pra gente sempre seria amor. O tempo passou e, olhando para trás, vejo como tudo começou com um simples copo d'água oferecido numa tarde quente, um gesto pequeno que abriu caminho para tudo o que veio depois. E por mais que ainda houvesse cochichos nas esquinas, olhares atravessados e vizinhos que fingiam regar plantas só para assistir nossa vida de camarote, nada disso tinha mais o mesmo peso, porque a cada dia aprendemos a transformar o medo em coragem e a vergonha em orgulho. Seguimos vivendo nossas rotinas. Eu nasci. Correria das entregas, ela com os quitutes e os estudos. Mas agora havia algo maior. Um nós que se infiltrava em cada detalhe. Fosse no café forte de manhã, no gato dormindo preguiçoso entre nós na sala, ou nos bilhetes escondidos que eu encontrava na mochila depois de um dia cansativo. E era nesse cotidiano simples que a felicidade se escondia, não como um final de conto de fadas, mas como uma escolha diária. Lembro de uma noite em que nos sentamos no telhado da Casa Azul para olhar o bairro, lá de cima, a cidade respirando embaixo, barulhenta e inquieta. E Ana virou para mim e disse: Engraçado como a vida pode ser dura e bonita ao mesmo tempo, né? Eu apenas segurei a mão dela, porque não precisava de resposta. E ali, entre o vento da madrugada e o calor das nossas mãos entrelaçadas,
Entendi que não havia promessa de eternidade, mas havia a verdade do agora, e isso já era mais do que suficiente, porque apesar de todos os pesares, de todo o barulho do mundo, eu e ela tínhamos encontrado o nosso silêncio, e nesse silêncio cabia tudo: o amor, o medo, a força e a certeza de que, mesmo sem o felizes para sempre, já éramos felizes, apesar de tudo. Agora eu quero te perguntar, de coração aberto, você já viveu um amor que te fez sentir medo e coragem ao mesmo tempo? Já sentiu aquela vontade de se esconder do mundo, mas ao mesmo tempo a certeza de que não poderia abrir mão do que estava diante de você? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero muito conhecer a sua história também. Ela pode inspirar outras pessoas que estão passando pelo mesmo dilema. E se essa narrativa tocou seu coração de alguma forma, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e, se puder, apoie esse espaço com um valeu, um hyper ou até se tornando membro, porque é graças a você que eu consigo continuar trazendo histórias como essa para cá.